Olá pessoal, eu sou o Marco Moretti e esta é a Arca do Moretti, meu podcast semanal sobre cinema, literatura, histórias em quadrinhos e outros assuntos correlatos. Neste episódio nós vamos continuar o nosso bate-papo sobre o filme Catástrofe, o gênero que dominou as salas de cinema nos anos 1970. É isso aí então, pessoal. Sem mais enrolação, vamos dar início ao nosso episódio de hoje. Data estelar 2610.4. Nos últimos episódios, se vocês bem se recordam, eu comecei a narrar a gênese do ciclo do filme Catástrofe, um gênero que dominou as salas de cinema na primeira metade dos anos 1970. Expliquei como na virada da década de 1960 para a década de 1970, o contexto mundial, as questões políticas, sociais, influíram decisivamente para que o gênero surgisse. O filme que marcou o início desse gênero é unanimemente considerado O Aeroporto, de 1970, estreado por astros como Burt Lancaster e Dean Martin. Eu também falei de que O Aeroporto foi baseado no best-seller do escritor Arthur Riley, e que ele daria início a uma série de outros filmes similares. O sucesso estrondoso do Aeroporto, ele ficou em segundo lugar naquele ano nas bilheterias, perdendo apenas para o filme Love Story, do Ryan O'Neal, estrelado por Ryan O'Neal, abriu as portas de Hollywood para o filme Catástrofe. Filmes catástrofes já tinham sido feitos esporadicamente durante toda a história do cinema e durante todo o período de ouro de Hollywood. Eu posso aqui citar vagamente, rapidamente, alguns filmes importantes que tiveram ali um papel decisivo, uma importância decisiva na constituição do filme Catástrofe, entre eles o Dirigível, feito pelo Frank Capra, no iniciozinho do período sonoro, lá nos anos 30. Também nos anos 30 há um filme muito interessante, que eu vou voltar a mencionar daqui a pouco, que foi São Francisco, a Cidade do Pecado, estrelado por Clark Gable e a Janet MacDonald. É um filme que narrava a história do terremoto que atingiu São Francisco na virada do século XX, no início do século XX. Esse filme, produzido pela MGM na década de 1930, teve ali efeitos especiais bastante impressionantes até para os padrões dos dias de hoje. Mais tarde, nos anos 50, a gente teve vários filmes falando de desastres aéreos, entre eles um que eu vou mencionar aqui de novo, Entre a Vida e a Morte, de 1957, estrelado por Dana Andrews. Um filme que depois serviria de inspiração para a maior sátira, a maior paródia dos filmes Catástrofe, que foi Aperte o Cinto, o Piloto Sumiu, de 1980. Sobre esse filme também, essa paródia, eu vou falar um pouco aqui neste episódio, principalmente no nosso próximo episódio. Bom, depois do sucesso do Aeroporto, que uma crítica saudou como o melhor filme feito em 1944, como uma forma sarcástica de dizer que era um filme antiquado, com estilo já ultrapassado de filmagem e tudo mais, mas não importa, o público não se importou com isso, parece que o público acolheu a ideia do filme. Expliquei também ali nos episódios passados de que o filme Catástrofe trazia dentro dele algumas características da tragédia grega clássica, e principalmente aquela noção do fatalismo, da fatalidade, da tragédia iminente que vai se abater sobre os personagens. Outro elemento também presente em muitos filmes catástrofe daquela época é a questão da hubris, o orgulho dos seres humanos em desafiar a vontade dos deuses e são punidos por isso. Tem algum elemento disso aí presente. Hoje eu também vou comentar um pouco sobre uma outra questão também presente nos filmes catástrofe, que é uma espécie de ética do filme catástrofe, maniqueísta, e que você divide entre mocinhos e bandidos, entre o pessoal do lado do bem e o pessoal do lado do mal. Os que cometem o pecado e os que são
puros de espírito. Eu vou me adentrar um pouco sobre isso. 2 anos depois do aeroporto, em 1972, foi feito o segundo e talvez o melhor exemplar do filme catástrofe de todos feitos naquela época, que foi o Destino Poseidon, dirigido pelo Ron Denime e co-dirigido e produzido pelo Irving Allen. O Irving Allen foi um produtor de cinema e televisão bastante famoso naquele período, que eu tenho dentro de mim bastante carinho, porque ele produziu 4 das séries que eu mais amo na vida, que foram as séries de aventura, fantasia e ficção científica dos anos 60, como Viagem ao Fundo do Mar, Perdidos no Espaço, Terra de Gigantes e Túnel do Tempo. E ele se notabilizou ali nos anos 70, com seus grandes espetáculos cinematográficos, como o mestre do filme catástrofe, né? Principalmente por conta do Destino Poseidon. É um filme que também reuniu ali um elenco estelar, né, encabeçado pelo Gene Hackman, o Ernest Borgnine e a Shelley Winters, né? É um filme que recebeu o Oscar de efeitos visuais e também o Oscar de canção original. Bom, aí nós vamos, a partir do sucesso que consolidou o gênero catástrofe nos anos 70, a partir do sucesso do Destino Poseidon, o filme catástrofe começou a ser feito por vários outros estúdios, né? E a partir de, a gente chega então a 1974. 1974 é unanimemente considerado pela maioria dos críticos como o auge do ciclo do filme catástrofe, tá? O ponto principal, né, ali em que os filmes catástrofe foram produzidos. Por quê? Porque nesse ano foram feitos 3 dos mais importantes filmes catástrofe daquele período. Estou me referindo à sequência do aeroporto, a primeira sequência, que é o Aeroporto 1975, tá? O Aeroporto 75, também como é conhecido. Terremoto. Os 2 filmes foram estreados por um elenco muito parecido, até porque foram produzidos pelo mesmo sujeito, James Lang. James Lang produziu tanto o Terremoto quanto o Aeroporto 75, e tem no elenco dos 2 filmes a presença do Charlton Heston, encabeçando o elenco, e também do George Kennedy. O George Kennedy, que eu expliquei nos meus podcasts passados, que ele interpretou no primeiro Aeroporto o papel do Joe Patrone, né, um mecânico ali especializado em aviões ali, que vai participar dos 4 filmes da série Aeroporto. É o único ator e personagem que vai trafegar pelos 4 filmes durante aquela década de 70. Ele também participa do Terremoto, não como o ator participa do Terremoto, mas não como Joe Patrone, no papel de um policial nas ruas ali de Los Angeles, né? Então podemos dizer que o George Kennedy é talvez o ator que mais participou dos filmes mais relevantes do cinema catástrofe naquele período, tá? E o terceiro filme, feito em 1974, que também é um grande espetáculo cinematográfico, na verdade a maior renda de bilheteria daquele ano, foi o Inferno na Torre, produzido e co-dirigido pelo John Guillermin e pelo Irving Allen novamente. O Irving Allen, que já tinha produzido o Destino Poseidon, dobra a aposta e faz um filme ainda mais espetacular e mais grandioso com o Inferno na Torre, né? Podemos dizer aí que o Irving Allen se consolidou aí como mestre do filme catástrofe com esse filme, com o Inferno na Torre também, com elenco estelar, como a gente vai ver, encabeçado por 2 dos maiores astros do cinema, Paul Newman e o Steve McQueen. Bom, vamos então começar aqui a falar então do Aeroporto 75. Na sequência, em termos de produção, o Terremoto foi feito primeiro, tá? Tanto que assim que acabou as filmagens do Terremoto, 15 horas depois, o Charlton Heston já estava filmando o Aeroporto 75, tá? Mas vamos começar então falando primeiro do Aeroporto 75, que é a continuação, ou o segundo filme, não a continuação, mas o segundo filme da série do Aeroporto, tá? O produtor Ross Hunter, que tinha produzido o Aeroporto, contra a vontade do chefão do estúdio, o Lew Wasserman, né, ele conseguiu provar o seu ponto de vista quando o filme estourou nas bilheterias, né. O Lew Wasserman não apostava no Aeroporto, achava que era um filme que ia ser um grande fiasco, e no final das contas foi exatamente o contrário.
O filme fez um sucesso estrondoso, como a gente sabe, né? Mas o Ross Hunter acabou sendo demitido do estúdio, o contrato dele não foi renovado por ter tido a ousadia, né, de se contrapor ao chefão do estúdio, tá? No lugar dele, então, como produtor desse tipo de filme, entrou o James Lang. O James Lang, ele recebeu o roteiro do Aeroporto 75, com detalhe, o roteiro foi coescrito, um dos roteiristas do roteiro do Aeroporto 75 é o próprio Arthur Riley, o escritor que fez o livro original, publicado em 1968, do Aeroporto. Tá? E o James Lang achou que o roteiro do filme, né, era um roteiro para televisão, para o filme de televisão. Ele achou que o roteiro era tão bom que, na verdade, teria que ser feito para o cinema. Né? A história pedia a tela larga. A história girava em torno de um Boeing 747, que na época era o avião mais avançado, o maior avião em operação no mundo, né? O mais badalado, os Boeing 747, né? E não esquecemos que o primeiro aeroporto foi usado um Boeing 707. Também expliquei, se vocês bem se recordam, que aquele Boeing usado no filme originalmente sofreu um acidente aéreo aqui em São Paulo em 1989, né, morreram todos os tripulantes e algumas pessoas que estavam em solo aqui no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Tá? Então, a história girava em torno de um Boeing 747 que se choca com um avião pequeno. Né? O avião pequeno no filme é pilotado pelo Dan Andrews, um dos atores clássicos das antigas, né, astro de filmes como Os Melhores Anos de Nossas Vidas e outros tantos clássicos da história do cinema. O Dan Andrews foi muito ativo nos anos 40 e 50, né? Foi um dos grandes astros do cinema naquele período. Tá? Ele, inclusive, fez também um dos primeiros protótipos, o pré-filmes catástrofe dos anos 50 que eu mencionei aqui, que é Entre a Vida e a Morte, no qual ele também faz o papel de um piloto de um avião durante um voo em que a comida contaminada faz com que todos os passageiros passem mal. Que serviria de base, como eu expliquei agora há pouco, esse mesmo filme serviria de base para o Apertem os Cintos, o Piloto Sumiu, a sátira, né, que demoliu os filmes catástrofe, feito em 1980. Tá? Um detalhe também interessante aqui é que o roteiro desse filme, Entre a Vida e a Morte, foi escrito pelo próprio Arthur Riley também, que mais de uma década depois escreveria o romance Aeroporto. Então, vamos lá. Então, o roteiro se prestava, né, o choque de um avião gigantesco daqueles, né, um Boeing 747, com um avião pequeno, provocando ali o início da catástrofe que aflige os passageiros, né, durante o voo. Tá? Então, uma vez batido o martelo de que seria uma produção de cinema, o James Lang começou a reunir o elenco. Né? O diretor foi o Jack Smite, um diretor mais acostumado com filmes de televisão. Não era um grande diretor, nem um grande nome, né? Mas enfim, ele deu conta do recado. O filme foi encabeçado pelo Charlton Heston. Também temos a Karen Black, que era uma atriz, então uma estrela em ascensão ali, que estava começando a ficar no auge da sua carreira, né? Naquele mesmo período, ela fez vários outros filmes de renome lá, importantes, que lhe deram um certo cartaz, né? O George Kennedy, novamente no papel do Joe Patroni, né? Participa do filme. O Dan Andrews, que eu mencionei agora, e tem alguns astros das antigas. Como era muito comum no cinema catástrofe, era reunir alguns rostos conhecidos do passado, que tinham sido astros e estrelas na era de ouro de Hollywood. Entre eles, a Myrna Loy. A Myrna Loy, que tinha sido uma grande estrela ali da Metro nos anos 30, ela aparece nesse filme, no Aeroporto 75, como uma atriz antiga e alcoólica, né? Na verdade, o papel originalmente tinha sido oferecido para Joan Crawford, outra das grandes estrelas do passado. Né? Mas a Joan Crawford acabou recusando o papel quando percebeu que ela não teria muito espaço ali, tanto no roteiro quanto ali no set de produção. Então, ela acabou abrindo mão do papel e a Myrna Loy acabou aceitando. Mas a principal estrela antiga ali, que faz a sua última aparição nas telas, em Aeroporto 75, foi a Gloria Swanson, que interpreta, aliás, ela mesma. Gloria Swanson, no Aeroporto 75, interpreta o papel dela mesma, uma atriz antiga, decadente não, mas antiga, né, em fim de carreira, está escrevendo sua própria autobiografia. Tá? O papel originalmente, que depois coube a Gloria Swanson,
tinha sido oferecido para Greta Garbo, que estava então recolhida, há muitos anos não filmava. Na verdade, a Greta Garbo fez o último filme dela nos anos 1940 e nunca mais fez filme nenhum na vida. A Gloria Swanson era uma atriz, para quem não sabe, a Gloria Swanson foi uma das maiores estrelas do cinema mudo. Tá? Ela foi uma das grandes divas daquela época, daquele período. Ela trabalhou principalmente com dois grandes diretores do cinema mudo, que foram Cecil B. DeMille, que hoje a gente lembra bastante dele pelos grandes espetáculos bíblicos, como Sansão e Dalila, os 10 Mandamentos, né? E também pelo trabalho com Erich von Stroheim, um dos grandes diretores do cinema mudo, que também deixou filmes inesquecíveis, entre eles Rainha Kelly, Queen Kelly, estrelado pela própria Gloria Swanson. Né? Nos anos 30, a Gloria Swanson ainda continuou fazendo alguns filmes sonoros. Talvez o papel mais lembrado dela, né, no período sonoro, foi o Norma Desmond, no clássico Crepúsculo dos Deuses, da década de 50, tá? Que ela contracena com William Holden, e faz o papel de uma atriz decadente, enlouquecida. Né? Aliás, nesse filme, Crepúsculo dos Deuses, dirigido pelo Billy Wilder, né, uma obra-prima do cinema, um dos maiores clássicos, um dos maiores filmes no ar de todos os tempos, e um dos maiores clássicos, né? Eu adoro esse filme, um dia ainda vou comentar bastante sobre o Crepúsculo dos Deuses, né? Ele tem várias camadas de leitura, é um filme fascinante. Nesse filme, a Gloria Swanson contracena com os seus dois diretores do período mudo, né? O Cecil B. DeMille, que faz no filme o papel dele mesmo, como diretor, né? E o Erich von Stroheim, que no filme interpreta o mordomo e o chofer dela, né? Uma sátira crítica ácida, né? Uma crítica ácida do Billy Wilder à própria Hollywood, ao próprio sistema de estúdios daquela época, tá? Então, esse foi talvez o auge da Gloria Swanson no cinema, foi o Crepúsculo dos Deuses. Aí ela fez alguns outros filmes, mas basicamente ficou nisso até ela se despedir das telas com o papel dela mesma, né? Aí no filme Aeroporto 75. Um detalhe curioso é que a secretária dela no filme, no Aeroporto 75, a Linda Harrison, tinha feito o papel de Nova no Planeta dos Macacos, ao lado do Charlton Heston, né? Quem lembra do filme Planeta dos Macacos não vai nunca esquecer da personagem da Nova, a humana, né, que o personagem do Taylor, interpretado por Charlton Heston, conhece ali no Planeta dos Macacos. Então a secretária também, num dos últimos papéis nas telas dessa atriz, não era uma atriz muito expressiva, essa Linda Harrison, e logo tempo depois ela saiu de circulação e não se ouviu mais falar dela, tá? Bom, como eu falei, o filme teve o co-roteiro do Arthur Riley. A Gloria Swanson brilhou ali no papel principal, no papel de destaque. Um detalhe também curioso é que o aviãozinho usado no filme, né, assim como aconteceu com o Boeing 707 do filme Aeroporto, que se acidentou aqui em São Paulo em 1989, também no mesmo ano, 1989, o aviãozinho que é usado nesse filme Aeroporto 75, que colide com o 747, ele sofreu uma colisão na vida real em 1989 e foi destruído. Graças a Deus não era o Dan Andrews que estava pilotando, né? Mas aconteceu, a vida, vamos dizer assim, imitou a arte, né, décadas depois. Né? Parece uma maldição o fato de que os aviões usados nos filmes da série Aeroporto acabam sempre se acidentando. Vocês vão ver isso mais adiante, que também no Aeroporto 80, o Concorde, a mesma coisa aconteceu. Eu vou chegar lá no meu próximo podcast, tá? Bom, então, o 747 foi um avião usado no filme, foi um avião alugado da American Airlines. Ele foi decorado ali para fazer parecer uma companhia fictícia, né, do filme, e foi usado durante 2 dias. Foram feitas filmagens externas do avião ali, sobrevoando as montanhas rochosas e coisa e tal, né? O filme Aeroporto 85 hoje ele sofreria de uma crítica muito tenaz, muito intensa, né? Porque é um filme bastante machista, né? Se vocês se recordam da história, né, quem aqui não assistiu o filme, eu recomendo que o faça. Vou dar meio que um spoiler aqui. Na trama, né, o avião sofre um acidente, o copiloto é ejetado na hora do acidente. O Roy Thines faz o papel do engenheiro de bordo. O Roy Thines, que tinha brilhado na televisão no papel do David Vincent da série Os Invasores, tá? E o piloto fica atingido por estilhaços nos olhos e fica cego.
E aí a comissária de bordo, interpretada por Karen Black, é encarregada de pilotar o avião. Só que ela não sabe pilotar avião. E aí o Charlton Heston vai dando instruções para ela, mas ela acaba perdendo o controle, não tem como pilotar. E aí o Charlton Heston, como bom herói machista, né, que era, acaba fazendo uma operação em pleno ar para poder entrar no avião em pleno voo e pilotá-lo até descê-lo no aeroporto, até pousá-lo no aeroporto. Né? Então, a gente pode ver aí uma história bastante machista. Em comparação com o filme original, do Aeroporto, o Porto 85 ele é bem mais fraco. Né? A história, de fato, dos 4 exemplares da série Aeroporto, eu acho que é o segundo pior. Tá? O pior de todos é o último, que eu vou falar dele mais adiante. Tá? Para mim, o segundo pior é o Aeroporto 75. Apesar de ter esses elementos aí que eu falei, tá? Bom, então o Aeroporto 75 estreou naquele ano de 74. Apesar do título 75, o filme estreou em 74. Né? E fez um grande sucesso, né? Como eu falei, foi um dos auges. No mesmo ano, né? No mesmo período, estreou também o segundo e também mais importante filme de catástrofe daquele ano, que foi o Terremoto. Também produzido pelo Janice Lang, ali na Universal, e também estreou por Charlton Heston e o George Kennedy. Tá? Então vamos conversar um pouco agora sobre o Terremoto. Então, como eu vinha falando, né, o Janice Lang já tinha sido escalado para produzir, antes do Aeroporto 75, um outro filme catástrofe no estúdio da Universal, que foi Terremoto. Ele encarregou o Mário Puzo para confeccionar o roteiro. Mário Puzo, caso vocês não lembrem, é o autor do livro original Poderoso Chefão. Também ajudou a escrever o roteiro do filme clássico de 1972, estrelado pelo Marlon Brando e dirigido pelo Francis Ford Coppola. E o Mário Puzo, então, começou a preparar um roteiro que envolvia vários personagens em várias situações espalhados por toda a cidade de Los Angeles, ali na costa oeste dos Estados Unidos, que costuma ser abalada por terremotos. Aliás, a ideia do filme surgiu justamente por um desses tremores que atingiu o Vale de São Fernando em 1971, um tremor particularmente forte. E aí a ideia de fazer um filme sobre um terremoto que atingisse aquela área, começou a brotar. Sempre houve, né, e até hoje continua havendo, né, a clássica, né, a famosa profecia, né, previsão, né, dos sismólogos do Big One, o grande terremoto que um dia haverá de atingir a costa oeste dos Estados Unidos, né, principalmente naquela faixa chamada a Falha de San Andreas, né, que é um ponto de choque de placas tectônicas, né. Então sempre houve, e continua havendo até hoje, a expectativa de que um dia o Big One, o grande terremoto que vai destruir, devastar toda a costa oeste, irá acontecer. O filme meio que trabalha em torno disso. Se a gente prestar pouca atenção, o filme tem um espírito um pouco futurista, é quase uma ficção científica, alguns anos depois do período em que ele foi realizado. Tá? Isso não transparece muito claramente no filme, mas se a gente prestar atenção em alguns detalhes, a gente vê que o filme se passa alguns anos depois de 1974. Tá? Bom, o Mário Puzo então fez um roteiro que era muito elaborado, muito complexo. Logo, o produtor Janice Lang percebeu que o orçamento, se fosse seguir aquele roteiro, o orçamento iria para as estrelas, e aí ele teve que ser encurtado. Mas aí o Mário Puzo já tinha se comprometido a escrever a continuação do seu sucesso, que é o Poderoso Chefão Parte 2, também dirigido por Francis Ford Coppola, e, portanto, não estava disponível mais. Aí foi entregue a feitura, o acabamento do roteiro para um outro roteirista chamado George Fox. Tá? Para dirigir o filme foi escalado o Mark Robson. Mark Robson era um diretor veterano das antigas, né? Fez grandes filmes no passado, como A Caldeira do Diabo, né?
mas sem dúvida alguma o Terremoto se tornaria o maior sucesso de público e o maior sucesso financeiro da carreira dele, tá? O Mark Robson, ele trabalhou muitos anos, ele foi associado, tinha uma produtora associada com outro dos grandes diretores, né, do cinema clássico, que foi o Robert Wise, tá? E o Mark Robson, então, ficou encarregado ali de tocar o projeto, de ser o diretor desse grande espetáculo, que foi previsto um orçamento mais generoso do que o que era comum aos filmes catástrofe daquele período, tá? Bom, o filme teve efeitos especiais a cargo de um mestre dos efeitos especiais na época, o Albert Whitlock. Ele acabou recebendo o Oscar de efeitos especiais. Na verdade, Terremoto recebeu 2 Oscars, um especial de efeitos especiais e um Oscar de som. O som tem um capítulo à parte aqui do Terremoto que é particularmente interessante. O estúdio desenvolveu um sistema de som chamado Sensurround. O que era esse sistema de som? Esse sistema de som ele emitia uma vibração de baixa frequência, né, durante a projeção do filme, principalmente nas sequências de terremoto, que fazia com que todo o cinema, as paredes, as cadeiras tremessem. E quem é da minha idade, quem assistiu esse filme no cinema, sabe do que eu estou falando. Era uma sensação bastante incômoda, né, que tudo trepidava, né, dentro da sala de cinema, né, quando esse sistema era acionado justamente nos momentos em que o terremoto atingia ali a cidade de Los Angeles durante o filme, né. Ele foi usado poucas vezes depois em alguns outros filmes, né, a Batalha de Midway, um deles, Terror na Montanha Russa foi outro, e a última vez que se tem notícia que o Sensurround foi usado foi na projeção cinematográfica que eu também assisti do Galáctica Astronave de Combate, o filme piloto, né. Foi projetado aqui no Brasil e em outros países nos cinemas, tá? E eles usaram esse sistema do Sensurround. O problema do Sensurround é que ele realmente, ao utilizar baixas frequências, ele acabava abalando as estruturas, né? Houve notícias de cinemas em Chicago, no Arizona, em outras localidades, que placas de gesso do teto e da parede começaram a despencar por causa do trepidamento, né? Tanto que forçou os donos das salas de exibição a desligarem o sistema quando acontecia ali os tremores no filme. Então o Sensurround foi um sistema meio problemático que foi usado nesse filme alguns poucos, depois aposentado por razões, como eu falei, óbvias, né, porque corria-se o risco de se abalar a estrutura, né. Há alguns relatos que eu acho que são exagerados, de gente que também sentiu palpitações, passou mal por conta desse efeito, mas isso é um pouco, talvez tenha sido exagero, não sei dizer, né. Bom, então um detalhe curioso, né, das filmagens é que na locação, no primeiro dia de locação do filme, aconteceu um terremoto de verdade onde estava a equipe de filmagem, né, como se fosse um aviso, uma premonição. O James Lang também, ele escalou ali um elenco, da mesma forma como vinha sendo feito, como expliquei em todos os filmes catástrofe, um elenco estelar também, formado por antigos atores veteranos da era clássica de Hollywood e novos atores que estavam despontando por estrelato. Então o Charlton Heston encabeçou esse filme, né? Ao lado dele a Ava Gardner, uma das grandes estrelas do passado, né? A Ava Gardner foi convidada para interpretar a mulher raivosa, a mulher perturbada, né, e insatisfeita do Charlton Heston. Originalmente a escolha tem sido a Audrey Hepburn. A Audrey Hepburn ia interpretar o papel dessa personagem. A Audrey Hepburn nessa altura estava afastada do cinema há muito tempo, né, e ela acabaria voltando depois para fazer Robin e Marion, mas ela estava escolhendo muito a dedo os papéis para fazer a grande volta ao cinema e ela acabou recusando o papel que acabou caindo nas mãos da Ava Gardner. Ava Gardner, grande estrela da Era de Ouro de Hollywood, em filmes como A Condessa Descalça, né, aí interpreta esse papel. Aliás, eu vou comentar um pouco sobre isso, né, que o filme Terremoto, assim como eu expliquei que o aeroporto ele faz uma espécie de comentário sobre os matrimônios, sobre os casamentos, né, e o Destino de Poseidon tem um ar meio, vamos dizer assim, metafísico, né, de questionamento da vontade divina e tudo mais. No Terremoto a gente tem que o desastre, a catástrofe, o terremoto é como se fosse uma expressão dos conflitos entre os personagens. É como se o conflito dos personagens escalasse a um tal ponto que a própria natureza, né, no caso, na forma de um terremoto, acaba expressando, exteriorizando aqueles conflitos psicológicos e os dramas que os personagens estão vivendo. Se vocês bem se recordam da história do terremoto, para quem assistiu ao filme, né,
Ela gira em torno da crise no casamento entre o Charlton Heston e a Ava Gardner. Ele tem uma amante interpretada pela Genevieve Bujold, né? E esse drama ali acaba eclodindo sempre nos momentos mais críticos dessa crise, nos terremotos. Existem, ao todo, no filme, alguns 3 ou 4 momentos de grandes tremores de terra, tá? De que acabaram requisitando efeitos especiais muito elaborados para a época, né, com miniaturas, né. Apesar de os efeitos especiais terem ganho o prêmio, né, de Oscar, né, de efeitos visuais, interessante notar que um dos efeitos visuais mais lembrados do filme é, na verdade, bastante simples, que é um prédio, a Black Tower, que treme ali e começa a despencar, né. Essa cena, essa tomada foi feita de forma bastante simples, com um espelho flexível que é dobrado, e aí a imagem do prédio parece que o prédio está desabando, né? É uma brincadeira, é uma private joke, uma brincadeira particular dos roteiristas e do produtor, porque o Black Tower, o prédio que é mostrado nessa cena, é na verdade o prédio dos executivos da Universal, né? Então tinha ali uma piadinha ali interna ali, feita entre os produtores e o diretor, tá? Mas o filme, a gente lembra bastante da sequência da explosão, da queda, né, da represa que inunda toda a cidade, né, também muito bem feito para os padrões da época, em miniatura, tal. O Robert Whitlock era um técnico de efeitos especiais muito capacitado, tá. Bom, um detalhe, também aí voltando à fala do elenco, um detalhe curioso é que o James Lang convidou o Walter Matthau para fazer uma ponta no filme. O Walter Matthau não queria um papel, tá? Ele não queria um papel, mas ele aceitou fazer uma ponta desde que ele não fosse acreditado exatamente com o nome dele. Ele fez uma ponta de um bêbado dentro de um bar, que aparece em alguns momentos do filme, é uma espécie de alívio cômico, tá? Se vocês prestarem atenção, vocês veem, ele tem até umas falas ali, faz uns comentários meio engraçados, o papel de um bêbado, e ele depois resolveu que ele queria ser creditado no filme com um nome bastante complicado, que depois houve uma lenda de que esse seria o nome verdadeiro dele, mas não era. Era o nome inventado dele, uma piada também particular dele. Então tem essa aparição especial ali do Walter Matthau, não acreditado de fato no filme, né? Ele tem só essa ponta aí do bêbado, tá? Outro detalhe do filme é que a trilha sonora foi feita também pelo grande músico John Williams, que já tinha feito aí na década de 70, nos filmes de catástrofe, a trilha sonora do Destino Poseidon, fez no mesmo ano essa do terremoto e também a do outro filme catástrofe daquele mesmo ano, 74, Inferno na Torre, como a gente vai ver mais adiante, tá? Então o John Williams meio que se consagrou como o grande autor de trilhas sonoras dos filmes catástrofe, da mesma forma como o Irving Allen, o produtor e diretor, se consagrou como o mestre do filme catástrofe, tá? O terremoto teve uma grande repercussão, até a ponto de que uma sequência foi pensada e planejada para ser feita, tá? Acabou nunca sendo do papel, né? O final do filme, o Charlton Heston ele iria sobreviver, apenas a Ava Gardner, a mulher do personagem dele, morreria, como acontece no filme, desculpa o spoiler aqui para quem não viu o filme, mas aí por sugestão do próprio Charlton Heston, ele achava mais apropriado que o personagem dele se sacrificasse para tentar salvar a mulher. Então ele morre no final do filme, né, como quem viu o filme lembra bem, né, a última tomada do filme. E aí isso dá um caráter mais heróico ao personagem, de sacrifício pessoal, que aliás fazia muito parte da forma como os filmes de catástrofe eram feitos, né? Sempre tem aquela coisa do sacrifício pessoal em prol da coletividade, do grupamento humano, né? Expliquei nos meus podcasts passados, quando eu comecei a falar sobre o filme catástrofe, né, que uma das principais características do filme catástrofe são as tragédias, as catástrofes que atingem um grupamento humano isolado em algum lugar, a bordo de um avião, ou de um navio, ou de um prédio em chamas, ou, como no caso do terremoto, uma cidade inteira que fica ali meio que isolada no meio do desastre, tá? Também temos a participação de um outro ator que também fez parte do aeroporto, que é o Lloyd Nolan, ator das antigas também, e como expliquei agora há pouco, o George Kennedy, que faz o papel de um policial. Então o George Kennedy estava ali tanto na série do aeroporto como no terremoto, o que acaba fazendo dele o ator que mais participou recorrentemente nos grandes filmes de catástrofe daquela década, tá bom?
É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado deste episódio de A Arca do Moretti. Não esqueça de dar o seu like e se inscrever no canal para saber das novidades. Na próxima semana nós vamos concluir a nossa retrospectiva sobre o ciclo do filme Catástrofe, o gênero que dominou as salas de cinema nos anos 1970. Até lá!